Boa tarde, gente. Aqui é a Bruna Britt, do Portal Litoral em Pauta. Hoje nós estamos recebendo a Ana Letícia Cornetti, ela é psicóloga, muito bacana. Eu tive, né, umas sessões aí com ela agora, né, no Puerpério da Bela. E ela também é pós-graduanda em psicanálise, parentalidade e perinatalidade. Ela vai explicar tudo isso para nós. Então, assim, o tema principal aqui da nossa conversa, da nossa live, é a saúde mental nesses tempos de quarentena. Então, o que que você tem percebido das pessoas nesse período? Como que a gente pode fazer para não ficar piradinha, para não ter essa sensação de que nada acontece? Então, muito bem-vinda, Ana Letícia. Obrigada, Bruna. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, em relação à pandemia e a esse cenário que nós estamos hoje, eu percebo que tiveram várias fases, né? Então, a primeira fase, muitas pessoas um tanto anestesiadas, duvidando do que estava acontecendo, sem conseguir entender direito, com a sensação de que o chão caiu, de que agora não sabiam o que fazer. E aí um período de transição, de ressignificação, de ajuste, né? Então, inicialmente foi um período de crise, e aí, diante disso, todo mundo precisando aí se reinventar, né? Encontrar novas estratégias para seguir produzindo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, apesar da restrição física, né, de locomoção aí. Então, uma das coisas que eu costumo dizer que é um desafio é como a gente pode, apesar da restrição física, criar um espaço e continuar vivos, psiquicamente falando, produzindo, né? Produzindo psiquicamente, com vitalidade, né? Então, algumas coisas são importantes, né? Então, primeiro listar quais são as coisas que me nutrem, que me fazem sentir produtivas, encontrar formas de dar sequência nisso. Algumas pessoas, diante da pandemia, perceberam que algumas coisas que elas faziam antes deixaram de fazer sentido, por Verdade. exemplo, né? Outras não, outras, por exemplo, eu já fazia atendimento online, mas, por exemplo, profissionais da psicologia que não faziam atendimento online se reinventaram, então começaram a fazer As- atendimento online. As pessoas que trabalhavam no escritório, muitas passaram a trabalhar em casa, né? E aquelas que não acreditavam muito no trabalho virtual começaram a apostar, por exemplo, no trabalho virtual como uma forma de manter essa circulação mental, né? Uma Perfeito. outra coisa super importante porque no começo as pessoas começaram a, enfim, estamos de férias, né? Ficar A nessa sensação de que a sensação. gente está de férias, vamos curtir, vamos deixar rolar, Não assistir né? filme, série, fazer nada. Assim, ficar de pijama o dia todo. Mas a gente está em um cenário muito instável e que traz muito medo, muita insegurança. Então, o que a gente puder trazer de conforto para a nossa rotina, melhor. E aí, uma forma de trazer um tanto mais de conforto e contorno é rotina, né? Então, não precisa ser uma rotina rígida, mas estabelecer uma rotina com horário E para horários. acordar, Isso. trocar de roupa para começar a trabalhar ou para começar o dia, né? Mais ou menos o horário, manter mais ou menos o horário de lanche, de almoço, porque isso são organizadores que nos situam durante o nosso dia e também são organizadores mentais, para eu não ficar nessa sensação de que eu estou sendo engolida pelo dia. Vazio, é. Fiz tudo e não fiz nada. Nossa, cheguei no fim do dia e aí? Né? Então, a rotina e o planejamento ajudam nesse sentido. Né? Lógico que adaptando sempre conforme a necessidade, mas isso ajuda. Uma outra coisa muito importante é a rede de apoio. Então, quem são as pessoas que, quando eu falo com essas pessoas, eu me sinto mais fortalecida, eu me lembro de quem eu sou, do que eu faço de bom,
o quanto eu sou querida. Então, por mais que hoje a gente não consiga manter esse contato presencialmente, manter esse contato virtualmente, através de ligação telefônica, videochamada, para eu não sentir, porque a gente pode estar dentro de um isolamento físico, mas um isolamento social é muito perigoso, psiquicamente falando. Perfeito. São duas coisas muito importantes aí. Você está falando, então acho que eu estou mantendo minha sanidade, que é isso, cada dia se eu ligo para uma amiga, para uma tia, e no fundo eu vejo que eu me faz bem, mas também faz muito bem para o outro. Então é uma coisa que casa. Às vezes dá até um desconforto. Ai, mas vou ligar do nada agora, tipo na hora do almoço, tipo, mas é isso. Mas no fundo a pessoa fica feliz, assim, de... É um jeito, inclusive, de almoçar juntas, né? O telefone, cada um com o seu telefone, cada um com o seu prato, né? Então, inicialmente parece uma coisa, esquisita, né? Estranha, mas é o que temos. É o que temos. Isso. No primeiro momento parece que é uma coisa impactante e estranha. Depois que você, de 2 minutos conversando, aí já fica natural. Então, talvez uma dica aí para, né, para gente se sentir melhor aí. E quem precisar também, né? Tem aí, apareceu não só muita ajuda física de cesta básica e tudo, mas também surgiram muitos dos grupos, né, de escuta online e tudo mais. E aí eu acho que você poderia começar falando, então, da sua, como é que fala, dos atendimentos aí às mamães, principalmente as grávidas, as puérperas, né, que acabaram de ter bebê, que inclusive você criou aí uma rede, que foi a que eu participei, e a gente se conheceu através disso, né? Lembrando que você atende São José dos Campos, mas online a gente consegue unir aí Litoral Norte, Caraguá, Ubatuba e várias regiões. Então conta como é que é essa rede que você criou, como que são esses atendimentos. É interessante porque foi um salto, né? Eu fazia, então, né, como psicóloga eu trabalho, como psicóloga perinatal e parental eu trabalho, então, com gestantes, com tentantes, trabalho também acolhendo e dando suporte emocional a famílias que perderam filhos, enfim, com orientação de pais também. Eu atendo em Pinda e em São José, nas duas cidades presencialmente. Mas agora todos os atendimentos, eles estão... Suspensos, né? Eles, presencial sim, mas os atendimentos eles acontecem virtualmente. Certo. E tem funcionado super bem. Então, assim, mesmo aqueles pacientes que tinham um pouco de preconceito, muitos estão adorando. Ótimo. E aí, se chama Atmosfera, é um grupo para mulheres puérperas, então, com bebês aí até quase 2 anos. E ele acontecia presencialmente na Clínica Matra em Pinda. E aí, já tinham me pedido, inclusive o pessoal de Caraguá tinha me pedido, faz virtual, faz virtual. E eu ainda assim, não sei, vou ver. Aí você rendeu também. É, porque aí diante da pandemia eu falei, gente, não dá para deixar as mulheres sem assistência. Elas precisam ter a assistência que elas merecem. Né? E aí eu falei, bom, então vamos lá, né? Vamos fazer virtualmente. Vamos experimentar e fluiu super bem, né, Bruna? Muito legal, muito bom. E aí, E é um enfim. período muito importante da vida que a gente realmente muda tudo e a gente precisa colocar para fora, por mais difícil que seja. É, e aí também eu faço o pré-natal psicológico. Então, o que seria, né, o pré-natal psicológico? A gente tem o pré-natal gestacional, que se faz com o médico, que é um exame, um acompanhamento físico, de como o bebê está se desenvolvendo, biologicamente falando, né? E pré-natal psicológico é esse pré-natal, então esse cuidado durante todo o período gestacional, que visa a saúde mental. Perfeito. A gente sabe de muito medo, pode trazer, né? Muitos medos, muita insegurança, muitas ressignificações, porque o corpo se transforma imensamente, né? A gente muda de posição social, então se antes a gente era e agora a gente é mãe, né?
anceestral, né? Não é mais o filho, é a Ana Letícia, a Bruna é a mãe do Theo, né? Então, Entendi. é esse suporte que é oferecido através do pré-natal psicológico que contribui também para uma apropriação, né, do que a mulher deseja em relação a parto, em relação à criação, isso para que ela possa ter autonomia de fazer as suas escolhas com leveza. Perfeito. Aí você tocou num assunto também. E as mamães grávidas estão mais preocupadas, principalmente com essa questão da quarentena, dos hospitais? Como que está sendo esse atendimento aí com elas, nessa preparação para o parto? Elas estão optando mais por ter em casa ou ir para o hospital? Como que está isso? Então, Relacionado diminuir é isso? Não assistir tanto, não ou assistir escolher um programa específico, né? escolher, Ver a vida normal, mas não só falando não dá para disso, né? ver no, né, aquelas reportagens que trazem tragédia o tempo todo. Né? Então, tirar, por exemplo, uma horinha por dia, uma hora a Perfeito. cada 2 Não dias, ficar para se alienado, atualizar, né? Mas assim, não ficar alienado, mas não encontrar uma. ficar Tá. compulsivamente lendo aquelas informações, porque isso pode ser muito angustiante e diante de algo que não temos controle sobre tudo. A gente tem controle do que a gente pode fazer, então, né? Higienizar as mãos, não sair de casa se for possível, isso dá para fazer, mas o quanto isso está evoluindo, né? A gente não tem esse controle diante do comportamento das outras pessoas, enfim. Boa, Ana. Agora conta para nós, então, como que está essa questão das grávidas? Elas estão mais preocupadas com esse período da gravidez, né? Em quarentena, elas estão preferindo ter em casa? Como que está esse receio de ir para o hospital? Como você está sentindo isso? É um momento muito delicado, a gestação em si é um momento muito delicado, né, Bruna? Porque são muitas transformações. Então, o corpo muda, os papéis sociais mudam. Então, uma mulher que antes, por exemplo, era só filha, que era namorada ou que era esposa, agora se torna mãe, né? Um casal se transforma em família. Então, são muitas alterações aí já para a mulher lidar, né? Principalmente com a chegada de um bebê, então, ser responsável por outra vida é algo que traz um peso, né? No modo de ser, assim, parece que vira uma chave a mais, né? Verdade. E aí, diante de um cenário de pandemia, tem uma preocupação grande do momento do parto em si, então, dessa exposição ao vírus, do ambiente hospitalar aí, né? Então, as mulheres têm buscado entender e conversar bastante com a equipe de como estão sendo os procedimentos dentro do hospital. Então, se a maternidade é separada, se a maternidade é a mesma do hospital geral. Então, a entrada, né, de como que se organiza lá. E, além disso, tem uma outra coisa, né, que é muito importante. As mulheres costumam fazer ensaio de gestante. Por mais que pareça Ah, uma coisa banal, verdade. o ensaio de gestante acaba sendo um ritual de passagem, né? Então, é o momento em que eu tiro a foto, eu marco a gestação, eu marco o que está chegando, porque geralmente é mais no Perfeito. finalzinho, né? E aí é um momento que não está sendo muito possível se fazer isso, né? Em função da necessidade de cuidado. Então, isso tem mexido muito com as mulheres, isso de não poder preparar o ambiente para o recebimento do bebê como elas gostariam, O e chá de de também não bebê, né, que a gente tem chá visto de virtual. bebê, tem visto virtual e as pessoas têm usado a criatividade, né, É, para o, isso. A gente o tem último visto que eu cenas recebi é charreata. esquisitas, Você paga de carro, deixa a fralda e charreada, vai embora. né, já limpo, passado álcool em gel, né? Então, são as pessoas se reinventando para dar conta das suas necessidades e também de se manterem seguras, né? Então, assim, né? Tem-se aí uma preocupação, principalmente porque não tem essa liberdade, não tem conseguido aproveitar tanto, o que elas têm trazido. Né? Outras têm aproveitado esse momento para se recolher mais, para ficar mais quieta, mais tranquila, né? Isso quem não tem outro filho, quem tem outro filho vai sendo É, engolido pela demanda do outro filho, porque daí também não tem escola,
né? Então, isso também traz uma sobrecarga. Então, o que eu tenho recomendado é não ficar acessando notícias o tempo todo também, Tá. né? Se já está adotando todos os cuidados necessários, tragédia o tempo todo, né? Porque esse Verdade. não vai ser agregador, né? Vai ser mais desorganizador, né? Então, isso é muito importante. E manter o contato com as pessoas que são importantes, né? Mesmo que virtualmente, encontrar formas, né? Alternativas de fazer rituais de passagem, né? Com o que a gente tem, que é a internet, né? Então, um chá de bebê virtual, a enfim, revelação do sexo do bebê virtual, as pessoas estão se reinventando, mas a questão é conseguir dar lugar para esses desejos, né? Para esses sentimentos, né? Ajudar nessa escuta do que está doente, está fazendo sofrer, e como cuidar dessa saúde emocional da gestante, né? Para que o parto possa ser, a gestação e o parto possam correr da forma mais tranquilas emocionalmente possível, porque logo depois tem aí a demanda do porpério, que também não é coisa, né? Que é mais intensa do que a gravidez. Então, recapitulando o que você falou, então, é acordar, trocar de roupa, ter horários ali para comer, para até mentalmente a gente estar ali, como é que fala, com um propósito, com um dia ativo para a gente se sentir ativo, buscar aí a forma da gente se conectar agora online, né? Mas de falar com as pessoas que a gente gosta, que é a rede de apoio, buscar esse conforto emocional, buscando se conhecer e coisas que sejam importantes para você, né? Sei lá, ouvir uma música, cozinhar, organizar, escrever. Cozinhar, enfim. Quem as mamães brincar com os filhos, enfim. Claro, assistir um filme, essas coisas, mas é mais buscar para se conhecer e não para catarse, né? Para sair, não pensar. E o principal ali é para as mamães e gravidinhas é se reinventar, né? Ver como que pode fazer o chá, como que pode fazer o ensaio dessa forma aí virtual. Muito bacana todas essas dicas. Eu só fiquei numa dúvida: o que é parentalidade e perinatalidade? Só me explica as diferenças. Então, a perinatalidade diz respeito aí a todo esse período da concepção, que envolve a concepção. A gravidez, então. Né? Isso, desde se desejar ter um bebê, se imaginar ter um bebê, né? Conversar sobre isso, né? Porque a gente diz que o bebê ele não é gestado só no corpo, ele é gestado psiquicamente também. Né? Então a gente vai se tornando mães e os nossos filhos desde o momento que a gente vai falando disso, né? E da parentalidade, diz respeito aí como a minha constituição como pai e mãe, né? Quem é você como pai e mãe, né? Qual é o meu jeito de maternar e paternar e não está necessariamente ligado a uma gestação física, né? Sei, Então, pais entendi. e mães adotivos também, Perfeito. né, constitutivamente enquanto pai e mãe, né? Então, Muito por isso legal. que não são a mesma coisa, eles se complementam e conversam aí. Eu lembrei só de uma, como é que fala? Nasce um filho, nasce uma mãe. Não necessariamente nessa ordem, desse Só jeito. que Às vezes não, demora. não. É um processo, é um processo. O filho, né, ele nasce filho ali, mas a mãe, ela vai ter o seu Aos tempo aí de poucos. E o pai digestão, também, né? aí tem, e de construção, né? É bordado à mão isso, né? Não tá dado, Muito não tá pronto. legal. Muito legal. Então, passa agora os seus contatos. Quem quiser, então, conhecer mais sobre o seu trabalho. Você tá no Instagram, enfim. Aí eu tô Seu... no Instagram, então, é Ana Letícia Cornet, 2 T's em psicóloga. E aí lá tem as minhas informações, tem telefone, tem e-mail, tem tanto mais sobre o que eu trabalho. Muito Vocês podem legal. Como é que fala? Acessei já as redes sociais dela, o Instagram muito bem organizado, que é muito legal. As mamães se obrigada. veem ali porque tem os depoimentos.
E fica então essa dica que agora é bem possível. E aí tem o grupo da Atmosfera, enfim, das mamães puérperas. Então, quem tiver nessa fase também. Se precisar, enfim, Isso, olha, ele é isso que eu ia ficar falar. pesado, estou conseguindo dar conta sozinha. Independente da idade, todo Uhum. mundo aí que quiser trocar, né, uma experiência, ser ouvido aí e ressignificar as coisas, pode estar com esse atendimento online que agora é totalmente possível e cada vez melhor e real, né? Parece que a coisa está fluindo agora. A gente se acostumou. Então, quero agradecer bastante a sua participação, gratidão por todas as informações. E aí, quem tiver dúvida, só escrever. Tá bom? Obrigada, Bruna. Beijão, muito obrigada. Beijo.